Eu cumprimento aos amados irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Apostólica Verdade e Vida. E como sempre, eu quero lembrar aos irmãos que além dessas videoaulas, nós disponibilizamos também um esboço escrito de cada uma das lições em formato PDF e disponibilizamos ainda reflexões em áudio com base nas leituras diárias da semana. E caso os irmãos tenham interesse nesses materiais adicionais, os links para download estarão disponíveis logo abaixo do vídeo, bastando clicar aí na opção Mostrar Mais. E caso algum irmão prefira receber os esboços escritos por e-mail, basta informar o seu endereço que nós estaremos cadastrando e semanalmente os irmãos estarão recebendo. E eu quero, como sempre, lembrar os irmãos que todos esses materiais que são disponibilizados, eles não substituem as aulas presenciais. Aulas essas que, no caso da nossa igreja, ocorrem todos os domingos às 16 horas. E eu quero ainda, como sempre, aproveitar para pedir para os irmãos que se inscrevam no nosso canal para que assim possam saber aí automaticamente, serem avisados automaticamente quando novos vídeos forem postados. E além disso, também quero pedir para os irmãos que compartilhem os nossos vídeos e os nossos materiais em suas redes sociais, ajudando assim a divulgar a palavra de Deus. Nós estamos estudando neste quarto trimestre de 2016 o tema O Deus de toda provisão, esperança e sabedoria divina para a igreja em meio às crises. E a lição de hoje é a lição de número 8, que tem por título Ruth, Deus trabalha pela família. Muito bem, irmãos, vamos então ver quais são os tópicos que serão abordados nesta videoaula. Bom, inicialmente nós vamos fazer alguns comentários sobre o livro de Ruth. Em seguida, nós vamos falar sobre a crise econômica e também familiar que atingiu Noemi e a sua família. Depois nós falaremos sobre o retorno de Noemi ao seu povo após ter saído com sua família devido à crise. Em seguida, nós vamos falar sobre as atitudes de uma moabita chamada Ruth em meio à crise. Depois nós vamos falar sobre as bênçãos do Senhor na vida de Ruth. E por fim, como de costume, nós faremos aí uma breve conclusão. Bom, vamos então ao nosso primeiro tópico, onde nós falaremos de forma bastante breve sobre o livro de Ruth. Muito bem, irmãos. Apesar da tradição judaica atribuir a autoria do livro de Ruth a Samuel, a verdade é que não se sabe ao certo quem é o autor deste livro, tá? Todos os fatos, irmãos, que são narrados no livro de Ruth, eles se passaram no período de Juízes, ou seja, antes de existir a monarquia em Israel. E era um período ali de bastante apostasia moral e espiritual que estava ocorrendo em Israel no período final ali de Juízes, tá? E os fatos que são narrados nesse livro, eles se passam basicamente em dois locais, em Belém Efrata e também em Moabe. A história se inicia em Belém, depois vai para Moabe e depois volta novamente para Belém. E uma curiosidade, o livro de Ruth é um dos dois livros da Bíblia que tem o nome de uma mulher. O outro livro, os irmãos sabem, é o livro de Esther. E aqui na tela dos irmãos nós temos aí um pequeno esboço do livro de Ruth. Tá? Então está aqui na tela dos irmãos, estou passando o mouse. Elimeleque e sua família em Moabe, a perda em Moabe, a volta para Belém, o trabalho de Ruth, a bondade de Boaz, o casamento de Boaz e de Ruth. Bom, irmãos, a Bíblia de Estudo Pentecostal, ela apresenta um texto bastante interessante que resume o propósito do livro de Ruth. E eu transcrevi aí na tela dos irmãos esse texto. Tá? Então diz assim, o livro de Ruth foi escrito a fim de mostrar como, através do amor altruísta e do devido cumprimento da lei de Deus, uma jovem moabita virtuosa e consagrada veio a ser bisavó do rei Davi em Israel. O livro também foi escrito para perpetuar uma história admirável dos tempos dos juízes, a respeito de uma família piedosa cuja fidelidade na adversidade contrasta fortemente com o generalizado declínio espiritual e moral de Israel naqueles tempos. Bíblia de Estudo Pentecostal, página 420. Enfim, irmãos, nós temos aqui um pequeno resumo sobre algumas características aí do livro de Ruth.
Bom, vamos então ao próximo tópico, onde nós vamos falar sobre a crise econômica e familiar. Muito bem, irmãos. A história do livro de Ruth, ela se inicia mencionando sobre uma grande fome que aconteceu naquele país e dando destaque a uma família de Belém. Belém, irmãos, significa casa do pão. Só que naquela ocasião estava ocorrendo algo que parecia ser contraditório, porque Belém Efrata, que era a casa do pão, ela estava experimentando aí um período de muita escassez, um período de muita fome, ou seja, a casa do pão estava faltando pão na casa do pão. Então a fome ela atingiu aquele local. E a Bíblia nos diz que isto ocorreu no período em que Israel era governado por juízes, tá? Isso foi antes do período da monarquia, como nós comentamos na introdução. E a Bíblia nos diz, em Juízes 21, 25, naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Então, irmãos, aquela fome, aquele período de escassez, de crise, de dificuldade, era o resultado do mau governo dos últimos juízes de Israel. Tá? Por quê? Porque eles tinham abandonado o Senhor, eles passaram a fazer aquilo que parecia reto aos seus olhos e não reto aos olhos do Senhor. Ou seja, eles tinham abandonado o Senhor e eles também tinham se entregue à idolatria. Tá? Foi um período assim de grande decadência moral e de grande decadência espiritual também em Israel. E a fome acabou sendo uma consequência desta situação aí que o país estava vivendo, ou seja, tendo um governo dos juízes totalmente à parte de Deus. E a escassez, irmãos, de alimentos fez com que uma família de Belém saísse de sua casa, né, lá em Efrata, na região de Judá, para peregrinar para outra terra. Então essa família, a Bíblia diz que ela saiu de lá e foi para Moabe. Então aqui do lado nós temos um mapa, né, que mostra a família saiu daqui, da região de Belém, e seguiu até Moabe, que está aqui embaixo do lado direito do Mar Morto. Tá? Essa família, ela saiu de Belém e foi para Moabe, que era a terra de um povo que adorava outros deuses, que professava outra fé. O povo de Moabe, os moabitas, eles não faziam parte do povo de Deus, não faziam parte do povo escolhido, não faziam parte do povo de Israel. E apenas para os irmãos recordarem, os moradores de Moabe, eles eram descendentes de Ló, que era sobrinho de Abraão. Os irmãos se recordam que na lição 5 nós falamos sobre Ló, sobre suas escolhas precipitadas e também sobre as consequências dessas escolhas. Então vamos lá, apenas para recordar, nós sabemos que Ló, assim que ele saiu com a sua família lá de Sodoma e Gomorra, ao sair de lá, a Bíblia diz que a sua mulher ela foi transformada numa estátua de sal, porque no caminho ela resolveu olhar para trás, desobedecendo, porque os anjos tinham dito que não era para ninguém olhar para trás, eram simplesmente para eles saírem dali. Então, ela foi transformada numa estátua de sal durante o trajeto. E aí ficou somente Ló e as suas duas filhas, a primogênita e a caçula. E a Bíblia diz que Ló ele tinha ido para Zoar, e dali ele foi com as suas filhas e habitou no monte em uma caverna. A Bíblia, irmãos, diz que a filha mais velha de Ló, ela acabou combinando com a mais nova para que as duas elas viessem a embriagar Ló, ou seja, embriagar seu pai, para que elas pudessem ter relações com ele, para que assim elas pudessem manter a sua descendência. E isso ocorreu, e Ló acabou cometendo incesto com as suas filhas. E da relação entre Ló e a sua filha primogênita, a sua filha mais velha, nasceu Moabe. E da relação de Ló com a sua filha caçula, nasceu um outro filho chamado Ben-Ami. Tá? Ben-Ami. E de Moabe descendem os chamados Moabitas, que era aí o povo da cidade para onde a família de Belém foi por causa da fome. E de Ben-Ami, apenas para complementar, descendem os Amonitas. Tá? Nós podemos constatar isso no livro do Gênesis, capítulo 19, versículos 36 a 38, como está na tela dos irmãos. Diz assim a palavra do Senhor. E conceberam as duas filhas de Ló de seu pai. E teve a primogênita um filho e chamou seu nome Moabe.
e este é o pai dos moabitas, até o dia de hoje. E a menor também teve um filho, e chamou seu nome Ben-Ami. Este é o pai dos filhos de Amon até os dias de hoje. Enfim, então foi desta forma que surgiram aí os moabitas, o povo de Moabe, que era o local para onde estava indo aquela família de Belém devido à crise. E os irmãos sabem também que tanto os moabitas quanto os amonitas, ou seja, os descendentes de Ló, depois que ele cometeu incesto com as suas filhas, ambos os povos eles foram praticamente amaldiçoados por Deus, como nós podemos ver no livro de Deuteronômio, capítulo 23, versículos 2 a 6. Está na tela dos irmãos também, diz assim a palavra do Senhor. Nenhum bastardo entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor. Nenhum amonita ou moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor eternamente, porquanto não saíram com pão e água a receber-vos no caminho, quando saíeis do Egito, e porquanto alugaram contra ti a Balaão, filho de Beor, de Petor, da Mesopotâmia, para te amaldiçoar. Porém o Senhor teu Deus não quis ouvir Balaão, antes o Senhor teu Deus trocou em bênção a maldição, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Não lhes procurarás nem paz, nem bem em todos os teus dias para sempre. Então, os irmãos sabem que os amonitas e os moabitas, eles se mostraram hostis aos hebreus, ao povo escolhido, e eles contrataram Balaão para amaldiçoar os israelitas. No entanto, irmãos, a lealdade de Deus ao seu povo impediu que Balaão fosse ouvido. Em vez disso, o Senhor ele transformou a maldição em bênção. E Deus ainda excluiu esses povos de participarem na comunidade de fé e de adoração a Ele. Nenhum desses povos poderia fazer parte do povo de Deus, como foi lido aqui em Deuteronômio, até a 10ª geração. Enfim, irmãos, aquela família, ela saiu ali de Belém, da região de Efrata, que era um povoado, que ficava ali perto de Belém de Judá, e eles foram para Moabe, a terra dos descendentes de Ló, terra aí cujos descendentes não podiam fazer parte do povo de Deus. E essa família que foi para lá, ela era composta, está aqui na tela dos irmãos, ela era composta pelo pai da família, que se chamava Elimeleque. Elimeleque significa Deus é rei. Saiu ele, que era o pai da família, saiu a sua esposa, que se chamava Noemi, cujo nome significa agradável, e saíram também seus 2 filhos, Malom e Quilion. Malom significa doentio e Quilion significa definhando ou também fracassado. Muito bem, irmãos. Elimeleque, por causa da fome, ele foi com a sua esposa e com seus filhos peregrinar lá nos campos de Moabe. Só que ele saiu da sua terra sem consultar Deus, cometendo aí o mesmo erro que outros homens da Bíblia, como nós vimos aí, por exemplo, o caso de Abraão e também o caso de Isaac, aí, que nós vimos em outras lições, em lições passadas. E ele foi para lá para quê? Para fugir da fome. Ele foi para lá com o intuito de resolver um problema. Porém, irmãos, como nós veremos um pouco mais adiante, o que essa família encontrou lá foram problemas piores ainda. Ou seja, eles encontraram problemas muito maiores lá em Moabe. Então nós veremos mais adiante que eles foram para lá para encontrar comida, só que eles acabaram encontrando foi a morte lá em Moabe. Pelo menos parte da família, nós vamos ver isso mais adiante. E a Bíblia diz que lá em Moabe, Elimeleque, que era o pai da família, ele morreu. Ele deixou sua terra para ir para Moabe para fugir da fome, porém ele encontrou ali a morte. Então Noemi, ela passou a experimentar a dor da viuvez. Tá? Ela teve aquela sensação que a viuvez traz, ela teve aquela sensação de interrupção. A viuvez, os irmãos sabem, ela traz consigo sentimentos de solidão, sentimentos de saudade, e em muitos casos, dependendo da situação, traz até aquela sensação de desamparo, porque é uma perda também de referência. Isso, irmãos, é o que acontece em muitas famílias quando o cônjuge morre. São esses os sentimentos que ficam em muitos casos. Nós falamos que
Um dos sentimentos que normalmente a viuvez traz é a solidão, né? Ou seja, nós falamos que a solidão é um dos sentimentos relacionados aí à perda do cônjuge. Só que vale lembrar, irmãos, que a solidão ela pode existir também mesmo com o cônjuge estando vivo. Tá? São casos em que o cônjuge está vivo, só que o casamento ele está morto. Isso não pode acontecer conosco, acontecer na nossa vida. Nós temos que orar para que Deus venha a sempre abençoar o nosso casamento, a nossa família, o nosso relacionamento. Enfim, irmãos, Noemi, então, ela experimentou a dor da perda, ela experimentou a dor da viuvez, ficando somente ela e os seus 2 filhos, Malom e Quilion, em outra terra, na terra de Moabe. Então, Elimeleque, ele deixou aí a sua terra com toda a sua família para ir para uma outra terra para resolver o problema da fome, só que ele acabou falecendo, tá? Ele acabou falecendo, e Noemi ela teve que experimentar aí essa dor da perda. Então, ficando somente ela, como nós comentamos, e os seus 2 filhos. E a Bíblia nos diz que após a morte de Elimeleque, os seus 2 filhos, Malom e Quilion, eles se casaram. Eles se casaram com 2 mulheres moabitas, 2 mulheres lá de Moabe. Malom, ele se casou com uma mulher chamada Ruth, e Quilion se casou com uma mulher chamada Orfa. Então, agora, a família ela era composta pela matriarca, né, que era a viúva Noemi, pelos seus 2 filhos e por suas noras moabitas. Tá? Ruth, que era esposa de Malom, Ruth significa amizade, e Orfa, que era esposa de Quilion, que significa pescoço. Pescoço numa conotação assim de referir a beleza física. Tá? E a Bíblia diz que eles moraram ali por quase 10 anos. Tá? Durante quase 10 anos eles estiveram ali em Moab. Agora, irmãos, o que parecia ruim ficou ainda pior. Eles estavam morando ali já há quase 10 anos, então Noemi, que já tinha perdido aí o seu esposo, ela perde agora os seus 2 filhos. Malom e Quilion também morreram lá em Moabe. Então, os 3 homens da família, eles morreram e restaram somente as 3 viúvas, a Noemi e as suas 2 noras, Ruth e Orfa. Tá? Então, Noemi, ela passou a enfrentar um outro sério problema. Irmãos, era uma época, não somente uma época, mas também uma cultura, em que as mulheres elas dependiam do seu marido ou de um filho que cuidasse delas. E Noemi agora ela não tinha nenhum nem outro. Ela não tinha nem o esposo e nem os filhos também. Ela não tinha mais o marido e também não tinha mais nenhum de seus filhos. Os irmãos sabem que na atualidade essa questão, principalmente financeira, ela não é o principal problema da viuvez. Até porque hoje a realidade é outra em relação ao mercado de trabalho, que as mulheres, muitas delas trabalham. Além disso, tem questões como pensão, que o governo garante, INSS, seguro de vida, enfim, etc. Ou seja, situações que suprem essa necessidade. O problema é que naquela época não era dessa forma. Uma mulher viúva e sem filhos, ela estava fadada à pobreza, ela estava fadada aí à falta de recursos, além, obviamente, da própria dor, da perda, da tristeza, enfim, da possível depressão. Então, irmãos, nós podemos entender que Noemi ela passou por diversos problemas, onde aí, dentre esses problemas nós podemos destacar alguns aí para relembrar aí, do que nós vimos até agora. Então, primeiramente, ela enfrentou o problema da escassez. Como nós falamos, a fome ela assolou todo Israel. E Noemi e a sua família, eles passaram por isso, eles viveram essa situação. Depois, nós temos o problema da saída do lar. A escassez, irmãos, praticamente expulsou aquela família do seu lar, ou seja, eles tomaram a decisão de sair de lá no intuito de não sofrer com a escassez. Então, ela passou também por esse problema de ter que abandonar o seu lar. Ela enfrentou também o problema da viuvez, né, como nós já vimos. Eles foram para Moabe e o seu marido Elimeleque morreu ali em Moabe. E depois da morte de seu marido, ela ainda teve que enfrentar a dor da perda dos seus filhos, que também morreram, e essa morte também aconteceu
lá em Moabe. E Noemi, irmãos, ainda teve que enfrentar o problema da depressão. Mais adiante nós vamos falar sobre a volta de Noemi para sua terra. Porém, irmãos, apenas para tratar desse tema, da questão da depressão, a Bíblia diz que Noemi ela chegou ao ponto de não querer mais que as pessoas chamassem ela de Noemi, que significa agradável, mas que chamassem ela de Mara, que significa amarga. Ou seja, irmãos, a depressão e a amargura tomaram conta de Noemi. Enfim, ela estava com depressão, que é uma enfermidade que atinge a mente, que atinge a alma, que atinge o coração. Os irmãos sabem que depressão é uma tristeza da alma. Então nós vemos aqui claramente que Noemi, ela passou por muitas crises. De forma aí resumida, ela enfrentou a crise da fome, né, da escassez, ela enfrentou a crise do luto, aliás, do triplo luto, né, porque ela perdeu seu esposo e ela perdeu seus 2 filhos também. E ela também enfrentou, irmãos, a crise da desesperança. Noemi, ela passou a dizer que Deus é quem havia pesado sua mão sobre ela, ela não tinha mais esperança na sua vida. Porém, irmãos, como nós vamos ver mais adiante, Deus ainda tinha planos para a vida dela. Enfim, essas são as crises, esses são os problemas pelos quais Noemi teve que passar, são as crises que ela teve que enfrentar. Bom, vamos agora ao próximo tópico, onde nós vamos falar sobre o retorno ao seu povo, mais especificamente, falar sobre o retorno de Noemi para o seu povo, para a sua terra. Bom, a Bíblia, irmãos, diz que chegou ao conhecimento de Noemi que o Senhor ele tinha ajudado o seu povo, dando a eles uma boa colheita, boas colheitas. Irmãos, possivelmente, se o seu marido Elimeleque não tivesse saído de lá da sua terra, sem a direção de Deus, ou seja, se ele tivesse ficado no local em que estava, possivelmente ele teria contemplado a volta da colheita. Mas enfim, a Bíblia diz que Deus ele voltou a abençoar o povo escolhido, ou seja, aquele período de fome havia findado, aquela seca que impedia a semente de germinar havia findado, e que Deus tinha abençoado o seu povo, dando aí uma boa colheita para eles. Então, irmãos, assim que recebeu essa notícia, Noemi, então, ela tomou uma decisão. Ela decidiu voltar para sua terra. Por quê? Porque ela entendeu que lá ela poderia, talvez, de alguma forma, se manter, já que ela tinha perdido tudo lá em Moabe. Ela tinha saído da sua casa com alguns bens, ela tinha saído aí com seu esposo, tinha saído com seus 2 filhos, e agora, irmãos, ela estava sem nada. Ela estava sem os bens, estava sem o esposo e estava sem os filhos. O que tinha restado para ela era apenas suas 2 noras, que agora também eram viúvas, ou seja, também estavam passando por uma situação difícil, por uma situação aí delicada, tá? Bom, a Bíblia diz que ela se aprontou ali, né? Ela ajeitou tudo para poder sair de Moabe com as suas 2 noras. E as 3 saíram a fim de voltar para Judá. Só que no caminho, Noemi, ela disse para suas noras para que elas voltassem para sua casa, para que elas fossem ficar com as suas mães. Noemi então abençoou as 2, né, rogando que o Senhor fosse bom com elas, da mesma forma que elas tinham sido boas com ela e também com os falecidos maridos, e que o Senhor permitisse que elas casassem novamente e que cada uma tivesse o seu lar. Noemi, então, se despediu delas com um beijo, só que a Bíblia diz que as 2 começaram a chorar alto, dizendo que iriam com ela. E Noemi insistiu, dizendo o seguinte: olha, eu já sou muito velha para me casar de novo, sou muito velha para ter filhos, para que vocês se casem com eles. E mesmo que isso viesse a ocorrer, a Noemi falou que elas não teriam como esperar que eles crescessem, né, que os futuros filhos delas se crescessem para se casar com elas. Então, a Bíblia diz que elas choraram alto novamente. Aí, neste momento, uma das noras, que foi Orfa, que foi esposa de Quilion, ela então se despediu de Noemi com um beijo e voltou para o seu povo. Só que Ruth, que era outra nora que foi casada com Malom, ela
diferente de Orfa, ela não quis voltar para sua terra, não quis voltar para sua família, mas ela preferiu ficar com Noemi, ela preferiu continuar com Noemi. E a Bíblia nos diz que Ruth, ela disse o seguinte para Noemi, como está lá em Ruth 1,16, está na tela dos irmãos. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que tu pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Irmãos, vejam que Ruth, ela disse que o Deus de Noemi também era o Deus dela. Tá? Possivelmente, irmãos, Ruth, ela deve ter aprendido com a família de Noemi sobre o Deus de Israel, acerca do Deus Todo-Poderoso. E Ruth, então, por meio da sua família, da sua sogra e do seu esposo, ela aprendeu sobre o Deus de Israel e acabou, vamos dizer assim, se tornando aí uma seguidora dele. Deus levou Ruth para o centro da fé de Israel. Ruth, ela se identificou com o povo da aliança, mesmo sendo moabita, mesmo sendo uma moabita, ela se identificou com aquele povo. Então, irmãos, ao abandonar sua terra, Ruth, ela demonstrou, primeiramente ela demonstrou amor, né, por sua sogra, porque ela não abandonou sua sogra, mas ela também demonstrou aí fé no Deus de Israel, tá? E uma coisa interessante, nós podemos entender aqui Ruth e Orfa como representando assim dois caminhos diferentes, tá? Orfa, ela representa o caminho do mundo, o caminho que leva a adorar outros deuses, né, como era o caso lá em Moabe. E Ruth representa o caminho do povo de Deus. Enfim, irmãos, a Bíblia diz que Noemi e Ruth, então, elas voltaram para Belém Efrata, ali na região de Judá. E a distância, irmãos, aqui está o mesmo, do lado esquerdo aí da tela dos irmãos, está o mesmo mapa que nós já vimos. A distância entre Moabe e Belém era de cerca de 80 quilômetros, tá? 80 quilômetros de distância. Irmãos, nos dias atuais, onde nós temos aí vários meios de transporte, enfim, percorrer 80 quilômetros não representa um grande problema, irmãos. Porém, nós estamos falando aqui de duas mulheres viúvas, uma delas já com uma certa idade, que era o caso de Noemi, e possivelmente as duas foram a pé, ou seja, elas demoraram vários dias para percorrer esse caminho, esse trajeto aí de 80 quilômetros. Irmão, a Bíblia ela não nos relata, mas com certeza elas devem ter passado por dificuldades durante o caminho, elas devem ter corrido riscos, passado por alguns perigos durante seu trajeto. Enfim, irmãos, a Bíblia diz que elas chegaram em Belém e que a cidade ficou agitada por causa delas. E as mulheres elas se aproximaram e perguntaram se ela era Noemi. Só que, como eu tinha comentado, ela estava muito depressiva. Então ela disse que para aquelas pessoas para não chamarem ela de Noemi, que significa agradável, mas para chamar ela de Mara, que significa amargura. Tá? Ela disse que Deus tinha dado a ela muita amargura, dizendo aí que quando ela saiu de lá ela tinha tudo e agora ela estava voltando sem nada. Enfim, saíram de sua terra o esposo, Elimeleque, a esposa Noemi, os filhos Malom e Quilion e possivelmente levaram alguns bens. Agora está voltando para sua terra, somente Noemi, sem os seus bens, sem o seu esposo, sem os seus filhos, apenas com uma das noras, também viúva, que era Ruth. Muito bem, irmãos, nós vamos agora ao próximo tópico, nós vamos falar sobre as atitudes de Ruth, né, da nora, em meio às crises. Muito bem, a Bíblia diz que elas chegaram em Belém e elas chegaram lá numa época, irmãos, de colheita de cevada e colheita de trigo da primavera. E Ruth, então, ela diz para Noemi que a deixasse ir até as plantações para catar espigas que ficassem caídas no chão, dizendo aí que talvez algum trabalhador a deixasse ir atrás dele, catando essas espigas que fossem caindo. Então, Noemi disse que ela podia ir, e Ruth fez assim. Aqui, irmãos, nós temos uma outra grande lição.
Durante a crise, nós não podemos ficar de braços cruzados. Nós vencemos as crises com a ajuda de Deus, mas não somente isso, mas também com muito trabalho. Tá? Então, é dessa forma que a gente vence as crises. Então, Ruth, ela teve uma atitude. Ela poderia ter ficado ali junto com Noemi, reclamando da vida, reclamando da sorte, dizendo que não restava mais opções para ela, que ela estava fadada à miséria, enfim, mas não foi isso que ela fez. Ela teve uma atitude e ela saiu para buscar o sustento. Agora, olha, irmãos, o que a Bíblia nos diz em Deuteronômio 24:19. Diz assim a palavra do Senhor, está na tela dos irmãos. Quando no teu campo cegares a tua cega e esqueceres uma gavela no campo, não tornarás a tomá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva será, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Irmãos, como nós comentamos, elas chegaram em Belém na época da colheita, e isso era favorável para elas, porque o sistema israelita de assistência social, ele exigia que os agricultores eles deixassem uma parte da colheita no campo para os necessitados, ou seja, para os estrangeiros, para os órfãos e para as viúvas. E Ruth, ela era uma estrangeira e ela era também viúva. Ruth, quando pediu para Noemi para deixar que ela saísse para catar espigas, era por causa dessa lei. Ou seja, Ruth também sabia dessa lei dos israelitas. E a Bíblia diz que Ruth, então, ela foi para o campo de um homem chamado Boaz. E esse homem, ele era parente de Elimeleque. Só que Ruth não sabia disso. Né? E ali ela teve permissão do capataz, né, do chefe dos empregados, para colher as espigas após os segadores. Então ela ficou lá atrás dos trabalhadores, catando ali as espigas que iam caindo. Nisso, irmãos, a Bíblia diz que Boaz ele chegou de Belém e ele chegou lá perto dos trabalhadores, abençoou os trabalhadores, né, dizendo: "Ó, o Senhor esteja com vocês". E eles responderam também que o Senhor o abençoe. E como nós comentamos, Boaz ele era parente de Elimeleque, e a Bíblia diz que ele era um homem muito rico, muito importante, muito poderoso. E Boaz, então, ele perguntou para o capataz, ele perguntou para o chefe dos trabalhadores quem era aquela mulher que estava ali na plantação dele catando espigas. Então, o capataz, né, o chefe dos empregados, ele disse para Boaz que aquela mulher ela era uma moabita, que ela tinha vindo de Moabe junto com Noemi, e que ela tinha pedido para ele que deixasse ela ir atrás dos trabalhadores catando as espigas que fossem caindo. E ele disse ainda que ela estava trabalhando desde cedo, que ela só havia parado um pouquinho para descansar, mas ela estava trabalhando já há bastante tempo, ou seja, Ruth era uma pessoa esforçada, era uma pessoa que não tinha má vontade, é uma pessoa que ela tinha atitudes. Então, esta era Ruth. E Boaz, então, irmãos, ao saber aí que Ruth era uma mulher que ajudava Noemi, então a Bíblia diz que ele se aproximou de Ruth e começou a conversar com ela, né? Disse para ela para que ela não fosse catar espigas em nenhuma outra plantação, mas que para que ela ficasse ali e trabalhasse ali perto das empregadas dele. E ele disse ainda que ele tinha dado ordem para os seus empregados para que não mexessem com ela. E ainda disse que quando ela ficasse com sede, que ela bebesse água, né, da água que os empregados tirassem para beber. A Bíblia diz então que Ruth ela se ajoelhou diante de Boaz e perguntou: por que você está sendo tão bom comigo? Né, porque ele perguntou por que de tanta bondade para com ela. E Boaz então respondeu que ele tinha ouvido falar sobre o que ela fazia por sua sogra desde que o marido tinha morrido e que sabia também que ela tinha deixado sua terra, que ela tinha deixado sua família, para viver entre um povo, entre uma gente que ela nem mesmo conhecia. Então Boaz abençoou ela, né, dizendo para que Deus a recompensasse por tudo isso. E na hora do almoço, Boaz também chamou Ruth, né, para comer junto com os trabalhadores, deu alimento para ela, deu almoço para ela, e a Bíblia diz que depois que ela se alimentou, que ela se fartou, né, que ela se fartou e ainda sobrou comida. Aí ela saiu novamente para catar espigas.
E aí Boaz ele fez o quê? Ele pegou e chamou seus empregados e instruiu para que eles deixassem uma quantidade extra de espigas cair para que ela pudesse pegar. Então Ruth ela pegou aqueles grãos ali até a tarde, debulhou aqueles grãos, enfim, que ela havia apanhado, e a Bíblia nos diz que aquilo que ela pegou naquele dia chegou a pesar quase 25 quilos, irmãos. Quase 25 quilos, ou seja, foi uma. Ela catou bastante espigas, né? Foi uma colheita bastante farta. Ruth, então, ela voltou para a cidade, né, com aquilo que ela havia colhido, e ela mostrou para sua sogra Noemi o quanto ela tinha catado. E não somente isso, mas a Bíblia diz que ela também deu para sua sogra comida que tinha sobrado do almoço. E Noemi, então, perguntou para ela onde é que ela tinha catado todas aquelas espigas, e ela disse que era na plantação de um homem chamado Boaz. Então Noemi disse para ela, disse para Ruth, que Boaz era um parente chegado da família. Enfim, aí Ruth disse para Noemi que Boaz ele tinha dito que ela podia continuar trabalhando com seus empregados, isso até terminar ali a colheita. Então Noemi disse para ela continuar sim trabalhando lá, para que ela não fosse para a plantação de outro homem, inclusive devido a riscos, enfim. E Ruth, então, a Bíblia diz que ela trabalhou com as empregadas de Boaz e ela catou espigas até terminar a colheita de cevada e de trigo, e continuou morando ali com a sua sogra Noemi. Noemi, então, ela disse que precisava arrumar ali, arranjar um marido para Ruth. Né? Ela disse para Ruth, olha, eu estou precisando arrumar um marido para você. E Noemi, então, ela passou a instruir Ruth sobre algumas coisas que ela deveria fazer. Noemi disse para Ruth se lavar, para ela se perfumar, para ela vestir a sua melhor roupa, né, o seu melhor vestido, e disse que era para ela ir até o lugar onde Boaz estivesse trabalhando, mas sem que ele percebesse, sem que ele soubesse que ela estava ali. E ela disse também que quando Boaz fosse dormir, que era para Ruth ir lá, levantar o cobertor dos seus pés e se deitar ali. E ela disse, ó, depois que você fizer isso, Boaz ele vai te dizer depois tudo o que você tem que fazer. E Ruth, então, ela fez tudo conforme as instruções de Noemi. No meio da noite, ela fez aquilo. Boaz estava dormindo, perto ali de uma colheita, possivelmente para que ninguém roubasse, enfim, aquilo que estava ali, que era pertencia a ele. Então Noemi foi lá, Ruth foi lá, tirou, né, levantou o cobertor dos pés dele e se deitou ali. E no meio da noite Boaz acordou e ele se sentou e ele ficou admirado de ver aquela mulher deitada ali perto dos seus pés. Então ele perguntou quem era ela, falou, quem é você? E ela falou, olha, eu sou Ruth, sua serva. E ela disse então para que ele estendesse a sua aba sobre ela, porque ele era o remidor. Nós vamos entender depois um pouco mais à frente o que é esse remidor, tá, irmãos? Em outra versão, diz que ela falou que ele era um parente mais chegado e que por isso ele tinha o dever de protegê-la. E Boaz, então, ele ficou impressionado com a lealdade de Ruth para com a sua família, lembrando que Boaz ele era parente de Elimeleque. Ele ficou impressionado com essa lealdade de Ruth, não só para com a sua família, mas também com as tradições judaicas. Por quê? Porque Ruth ela podia ter se casado com alguém fora da família, alguém jovem, que não era o caso de Boaz, alguém rico, enfim, ela podia ter abandonado Noemi, considerando que ela fosse uma carga problemática, só que Ruth ela não agiu dessa forma. E Boaz então disse para Ruth que ele realmente era um parente chegado, que ele era um remidor, só que ele falou para ela que tinha um outro remidor, que tinha um outro parente mais chegado do que ele. E Boaz então disse que caso o outro remidor não a quisesse, que ele então a remiria, que ele se casaria com ela e que cuidaria das duas, tanto de Ruth quanto de Noemi. Enfim, ele falou para ela não ir embora naquele momento, para ela dormir ali naquela noite, e ele pegou e disse tudo isso para ela, que se o outro remidor não quisesse cumprir o seu papel de remidor, que ele assim o faria. Então, irmãos, Noemi, ela tinha instruído Ruth sobre um costume, o chamado costume do parente remidor, tá? Na esperança aí que Boaz remisse ambas, tanto Noemi quanto Ruth, da pobreza. De acordo, irmãos, com o costume antigo,
o parente mais próximo de uma viúva, ele podia concordar em redimi-la de uma vida de pobreza, casando-se com ela e dando a seus filhos o direito de herdar a terra do seu falecido pai. E o remidor, ele se refere a um parente que ele atuava como protetor, que garantia os direitos da família. E o remidor, ele poderia ser solicitado em algumas ocasiões. Primeiramente, para comprar de volta uma propriedade que a família teve que vender. Segunda situação em que ele poderia ser solicitado, para prover um herdeiro para um irmão ou parente falecido. De que forma? Casando com a viúva e tendo um filho com ela, que passaria a ser considerado como filho do falecido. Uma outra situação seria para comprar de volta um membro da família que tivesse sido vendido devido à pobreza como escravo para alguém. E um último caso seria também para vingar um parente assassinado. Então, Noemi instruiu ela acerca deste costume, deste chamado costume do parente remidor. Bom, depois os irmãos podem meditar aí com mais calma. A lei do parente remidor está lá em Levítico 25, capítulo 25, versículos 23 até o 34. E tem também a chamada lei do casamento levirato, que é aquela que exigia, né, que um homem se casasse com a viúva de seu irmão se esse morresse e não deixasse filhos. Enfim, essa lei do casamento levirato, ela está lá em Deuteronômio 25, de 5 a 10. Não vamos comentar em muitos detalhes isso, mas depois os irmãos podem ler com calma esses versículos. Tá? A lei do parente remidor, Levítico 25, de 23 a 34, e a lei do casamento levirato, Deuteronômio 25, versículos 5 até 10. Muito bem, irmãos. Boaz, então, no dia seguinte, ele foi até a praça, que ficava do lado do portão da cidade, e a Bíblia diz que ele se sentou ali. E assim que apareceu o parente mais chegado de Elimeleque, os irmãos se recordam que nós comentamos que ele disse para Ruth que ele era um remidor, mas que tinha um outro parente mais chegado que ele, ou seja, uma outra pessoa que tinha prioridade como remidor, porque ele era mais chegado da família. E assim que essa pessoa apareceu, ele chamou essa pessoa, falou: vem cá, senta aqui para a gente conversar. E não somente isso, mas a Bíblia diz que ele chamou também 10 anciãos da cidade. Normalmente, irmãos, naquela época, questões comerciais e questões legais também, elas eram discutidas próximo do portão da cidade, por isso que Boaz estava ali. Então, Boaz, ele disse para aquele parente mais próximo que Noemi ela tinha voltado de Moabe e que vendeu as terras que eram de Elimeleque, e que caso ele quisesse, ele comprasse aquelas terras na presença das autoridades, né, dos anciãos que estavam ali, e caso ele não quisesse, para ele dizer que daí Boaz compraria as terras, né, uma vez que a preferência era do outro parente, depois de Boaz. Então aquele homem ele respondeu que tudo bem, falou: tá bom, eu compro as terras, ou seja, ele iria ser o remidor, ele iria redimir. Lembra que nós comentamos que uma das situações em que um remidor poderia ser acionado era para comprar as terras que fossem vendidas pela família aí por causa de necessidade. Então Boaz ele falou para ele também o seguinte: falou: tá bom, você pode comprar as terras de Noemi, só que além disso você também vai ter que se casar com Ruth. Ruth é uma viúva moabita. Você vai ter que se casar com ela para quê? Para que essas terras que você for comprar, para que elas fiquem com a família do falecido, que era Malom, que era o esposo de Ruth, que havia morrido em Moabe. Então, naquele momento, aquele homem mudou de ideia. Falou: opa, peraí. Então, dessa forma, eu não quero. Ou seja, nesse caso, o homem disse que ele não ia usar o seu direito de remidor, porque ele justificou dizendo que senão ele prejudicaria a sua herança. Ele disse isso, irmãos, porque ele não queria que a herança fosse para o filho de uma estrangeira. Então, aquele homem fez o quê? Ele passou o direito de remidor para Boaz, que era o segundo da fila. Então, em seguida, a Bíblia diz que aquele homem ele tirou sua sandália e deu para Boaz. Inclusive, está até no desenho aí na tela dos irmãos, a sandália ali na mão dele. Irmãos, tirar a sandália e dar para o próximo, isso representava como se fosse selando uma transação comercial, por exemplo. Equivalia mais ou menos à assinatura de um contrato nos dias de hoje. Né? Então, Boaz, naquele momento, ele disse para as autoridades que estavam ali, que eles falou: vocês são testemunhas que nesse momento eu vou ser o remidor, que eu vou comprar aquilo que foi de Elimeleque e dos seus filhos e que eu também vou me casar com Ruth. Ou seja, aquelas testemunhas estavam ali.
E a Bíblia diz que todos eles, né, todos aqueles anciãos, eles responderam, tá bom, sim, nós somos testemunhas. E não somente isso, mas eles também abençoaram a Boaz naquele momento. Enfim, Ruth, ela era apenas uma moabita, mas ela foi aceita ali pelos filhos de Israel, ela foi aceita pelos anciãos que ali estavam. E um ponto importante, irmãos, para complementar essa questão do remidor, o remidor, ele tinha que atender basicamente a três quesitos, a três requisitos. Primeiro, ele tinha que ser um parente próximo, como nós já comentamos, um parente próximo da família. Segundo, ele tinha que ter condições financeiras para fazer o resgate. Não adiantava ser parente, mas não ter condições financeiras para ser um remidor. E terceiro, ele tinha que estar disposto a fazer isso. Não bastava ser parente próximo e ter condição, mas ele tinha que querer ser o remidor. Irmãos, o parente mais próximo de Elimeleque, que a Bíblia não cita o nome dele, ele atendia aos dois primeiros requisitos, ou seja, ele era um parente próximo e ele tinha condições financeiras, porém ele não estava disposto a usar esse direito de remidor. Agora, no caso de Boaz, não, no caso de Boaz era diferente, ele atendia aos três requisitos. Ele era um parente próximo, ele tinha condições financeiras e ele estava disposto a ser o remidor, e assim ele o fez. Então a Bíblia nos diz que Boaz ele se casou com Ruth da forma que ele havia prometido a ela. Então, sendo assim, ele foi o seu remidor. Depois a Bíblia diz que Deus então ele deu para Ruth a bênção da gravidez, a bênção da gestação, e diz que Ruth então ela deu à luz a um filho. E olha que coisa maravilhosa, irmãos. Ruth e Boaz, eles tiveram um filho. E a Bíblia diz que esse filho foi chamado de Obed. Obed significa aquele que serve. Obed, irmãos, foi pai de quem? Pai de Jessé. E Jessé, como os irmãos sabem, foi pai do rei Davi. E da descendência de Davi, os irmãos também sabem que veio Jesus Cristo, o Salvador. Irmãos, Ruth, de Moabita, ela se converte a Deus e se torna bisavó do rei Davi. Que coisa maravilhosa, irmãos. Ruth, ela teve um lugar de honra na comunidade de fé. Seu filho foi ancestral do rei Davi e foi ancestral também de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Olha que coisa maravilhosa. Uma mulher estrangeira, uma moabita, passa a figurar na linhagem dos ancestrais de Jesus Cristo. Bom, irmãos, vamos então aí ao próximo tópico. Nós vamos falar agora sobre as bênçãos do Senhor na vida de Ruth. Muito bem, irmãos, como nós vimos aí na parte histórica até este momento, o Senhor, ele abençoou Ruth sobremaneira. Os irmãos sabem que Ruth, inicialmente, ela era viúva, uma vez que seu marido Malom tinha morrido em Moabe. Ruth era viúva, foi viúva, e agora ela era esposa, ela estava casada com Boaz, que era alguém rico, era alguém influente, era alguém importante. Ruth saiu da pobreza e se tornou rica, porque, como nós comentamos, Boaz ele era rico, ele era poderoso. Ruth, ela de estrangeira, ela era estrangeira, né? Ela era de Moabe, de estrangeira ela passou a fazer parte da comunidade de Israel, sendo bem aceita pelo povo de Israel. Ruth, de uma mulher que não tinha filhos, passou a ser mãe e, como nós comentamos, entrou para a genealogia de Jesus Cristo. Irmãos, Deus, ele abençoou Ruth, mas não foi no momento que ela quis ou no momento ou da maneira que eles queriam que tivesse acontecido, assim como nós muitas das vezes nós queremos a bênção de Deus num dado momento, de uma dada maneira, enfim, não foi desta forma. Deus ele abençoou Ruth no tempo certo. Deus abençoou Ruth no lugar certo e com a pessoa certa. No tempo certo, no tempo da colheita, lá no lugar certo, não numa terra pagã, na terra de Moabe, mas na terra do povo escolhido, na terra de Judá, e também com a pessoa certa, com Boaz, que foi o seu remidor. Irmãos, Deus ele faz tudo da maneira certa. Isso significa que Deus ele não erra. E além disso, irmãos, sua vontade, como diz a Bíblia Sagrada, ela é sempre boa, perfeita
e agradável. Muito bem, irmãos. Então, como nós vimos, Boaz, ele foi o remidor de Ruth. Boaz se casou com Ruth, cuidou não somente dela, mas também de Noemi. Através de Ruth, Noemi também foi abençoada. Noemi deixou de ser amarga, aquela que outrora dizia que a mão do Senhor pesava sobre ela e que não tinha mais esperança para ela. Agora ela vê que o Senhor se inclinou para ela, usando uma estrangeira, inclusive, como canal de bênção. Bom, Ruth, irmãos, ela tipifica a igreja, ela tipifica a noiva do Cordeiro. Ruth pode também simbolizar o novo convertido, né? Aquele que pela fé aceita Jesus como Senhor e Salvador e passa a ser também remido aí por Cristo. Mas enfim, Ruth ele tipifica a igreja, aquela que era estrangeira, aquela que era gentílica e que foi remida pelo Salvador. E Boaz, ele simboliza Jesus Cristo. Ele simboliza Cristo como aquele que é o remidor da humanidade. Alguns estudiosos também, irmãos, dizem que Noemi pode simbolizar a lei. Assim como Noemi ela conduziu Ruth até Boaz, a lei ela conduziu o povo até Cristo. Como diz a Bíblia, ela serviu de aio, ela serviu de condutor. Tá? Então, alguns estudiosos chegam a comentar também que Noemi pode simbolizar a lei. Mas, enfim, Boaz, ele simboliza Cristo como remidor. Assim como ele remiu Ruth, Jesus Cristo remiu a sua igreja também. E, por fim, irmãos, vamos agora aí à nossa conclusão. Da mesma forma que Boaz foi o remidor de Ruth, Jesus Cristo é o remidor da igreja, de todos aqueles que creem no seu nome e o aceitam como Senhor e Salvador de suas vidas. Bom, irmãos, a história de Ruth ela mostra aí a misericórdia de Deus sobre a humanidade. Irmãos, o desejo de Deus é que todos sejam salvos, não somente os israelitas. E por isso ele proveu um remidor. Ele proveu como remidor o seu filho Jesus Cristo, para remir todos aqueles que se arrependem dos seus pecados e pela fé o aceitam como Senhor e Salvador, passando a ter acesso à salvação através da graça divina. Bom, chegamos aí ao final de mais uma videoaula. Que Deus abençoe os irmãos e eu amo cada um de vocês em Cristo Jesus.